Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos continuar utilizando a apostila número 8 e falando sobre a concordância verbal. Vamos lá, então? Todos acompanhando comigo a apostila número 8, não é isso? Isso mesmo, apostila número 8 não, desculpem, apostila número 9, fiz confusão. Apostila número 9, capítulo 17, página 252. Então, voltando, apostila número 9, tá bom, 8º ano? Desculpem. Vamos lá, então, prestem atenção. Nós vimos, né, que a regra básica da concordância verbal é o quê? É o verbo concordando com o sujeito em pessoa e número, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa, singular ou plural. Agora nós vamos entrar nas algumas regras específicas de concordância, tá bom? Vamos ver então aqui. Expressões partitivas. Uma expressão partitiva, como o próprio nome indica, é aquela que representa a parte de um todo. Exemplos disso são a maioria de, metade de, uma porção de, o resto de e etc. Quanto a tais expressões, há uma regra de concordância verbal que se prescreve o seguinte. Com expressões partitivas, estando o substantivo ou o pronome que as acompanha no plural, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, se eu tiver a expressão, né, a maioria de, e o substantivo ou o pronome que os acompanha estiver no plural, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. No texto que você leu, optou-se por manter os verbos no singular. Pertence, integra, frequenta e mencionou. Entende-se, então, que também seria aceitável estarem no plural. Destaque-se, porém, que isso não se dá de forma absolutamente aleatória, ou seja, o verbo flexiona-se no singular quando se pretende ressaltar a unidade que há no conjunto representado. O verbo flexiona-se no plural quando se pretende evidenciar os elementos que formam o todo. Tá? Se eu falar a maioria dos alunos participaram do evento, está correto, a maioria dos alunos participou do evento. Tá? Números percentuais. Se com as expressões partitivas a concordância verbal fica a critério do emissor da mensagem, com os números percentuais isso é diferente. Com numerais percentuais é preciso observar o seguinte: trata-se de um número menor ou maior do que 2? Depois disso, aplica-se a seguinte regra. Caso o número percentual seja inferior a 2, como 1,5, por exemplo, o verbo flexiona-se no singular. Se for superior a 2, como 58%, que foi empregado no texto, o verbo flexiona-se no plural, concordando com o número. Não é mesmo? Outros dois casos especiais de concordância verbal não são encontrados no texto deste grupo de módulos, contudo, vale conhecê-los. Expressão qual de nós, ou quantos de nós, muitos de nós, etc. Quando o sujeito é formado por uma expressão que se constitui por um pronome interrogativo qual, quanto, etc., um pronome demonstrativo esse, este, aquele, esse, né, etc., ou um pronome definido no plural, alguns, muitos, poucos, vários, etc., juntamente a expressões como de nós, dentre nós ou até, menos usualmente, de vós, dentre vós, etc., o verbo concorda com o pronome pessoal ou se flexiona na terceira pessoa do plural, em conformidade com o pronome. Quantos de nós ainda terão de passar por tal situação? Quantos de nós ainda teremos que passar por tal situação? Então, se o pronome indefinido, se o pronome interrogativo estiver no plural, né, o verbo pode concordar com ele ou com o pronome que antecede o verbo. Tá legal? Presença das conjunções ou e nem. Há sujeitos que são constituídos por substantivos no singular, unidos pela conjunção nem ou pela conjunção ou. Em casos assim, a concordância verbal pode se dar de duas formas. O verbo flexiona-se no plural, caso que ele expressa possa ser atribuído a todos os sujeitos da oração.
Ainda que o frio ou a chuva o desanimassem, ele insistiu em ir ao evento. Então, prestem atenção. Aqui o verbo foi para o plural, tá? Pois ele pode ser atribuído a um ou ao outro não. Aqui ó, vai ser atribuído aos dois, né? Quando eu tenho uma escolha, né, certa, aí o verbo vai para o singular, tá? Aqui os dois fazem parte da concordância com o verbo, tá? Na verdade, eu quero dizer que o frio e a chuva desanimassem, tá bom? O verbo flexiona-se no singular caso o que ele expressa possa ser atribuído a somente um dos sujeitos. Você ou ele será eleito representante da turma. No caso, só um pode ser eleito. Então vai ser ou você ou ele será, porque não podem ser os dois, certo? Se não podem ser os dois, o verbo vai para o singular. Muito bom, meus amores. Hoje nós vimos mais alguns casos de concordância verbal, não é mesmo? Então, vocês vão ter as atividades da apostila para vocês treinarem, exercitarem essa parte da concordância. Combinado? Um grande beijo, oitavo ano, e até a nossa próxima aula, hein?